E agora a gente tem aqui na linha para conversar com a gente o senhor Carlos Alberto Ruschel, ele que é dono da Stock Car Service e também proprietário da Escola de Mecânica Start Treinamentos Automotivos. Vai conversar com a gente a respeito das condições para consertar um veículo que tenha ficado debaixo d'água. Bom dia, seu Carlos. Bom dia, ouvinte da Rádio Novo Tempo. É um prazer estar aqui conversando com você. Prazer é nosso. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para conversar desse assunto que é muito relevante, é muito importante nesse momento, né? Muita gente teve o seu veículo, teve o seu bem debaixo d'água nos últimos dias. E agora, o que fazer? Exatamente. Tem alguns cuidados que são essenciais nesse caso, tá? Esses cuidados, eles podem, além de diminuir o prejuízo, né? Também garantir a possibilidade do reparo do veículo. Então, são cuidados básicos, mas que são muito importantes, tá? A começar pelo motor, o que precisa ser feito, por exemplo? O que dá para fazer? Tá. O primeiro cuidado básico é, antes de qualquer coisa, evite dar partida no veículo. Em hipótese alguma, ligue sequer a chave de ignição, tá? Certo. O primeiro passo é realmente você ir lá e desconectar os bornes da bateria. Por quê? Porque como a gente sabe que a água é condutiva, se o sistema estiver energizado, ele pode acabar gerando algum tipo de curto-circuito. Certo. E esse curto-circuito pode fazer com que o veículo entre, inclusive, dê partida sozinho, ou queira andar sozinho se ele estiver engatado por um veículo automático. Então, primeiro passo, desconectar os bornes da bateria, isso já vai evitar qualquer tipo de curto-circuito. Tá? O próximo passo, depois disso, é você tentar identificar até que nível a água subiu no seu veículo. Se a água não ultrapassou o limite da altura dos bancos ali, se ela não acessou o painel de instrumentos do veículo, o reparo do veículo fica muito mais fácil. Certo. Nessa mesma condição, não vai ter entrado água dentro do motor também. Então vamos colocar um limite aí com meia roda. Se você conseguir identificar que a água foi até meia roda, o reparo do veículo é muito simples. Basicamente vai ser uma limpeza interna. Então aí facilita bastante, dependendo da situação e dependendo do veículo, às vezes não é nem necessário ativar o seguro. Tá? Sim. É bom sempre uma avaliação primeiro. Sim. Agora, se o nível da água ultrapassou essa altura, ele chegou a tocar o painel do veículo, aí também nessa mesma proporção ele pode ter entrado água para dentro do motor, para dentro do câmbio e também afetado algumas partes eletrônicas do veículo. Então, nesse caso, a gente tem que seguir algumas regras e alguns passo a passo. Primeiro, se você tem seguro, só desligue a bateria e entre em contato com a sua seguradora. Não tem que fazer nenhum tipo de operação, porque isso pode, inclusive, gerar alguma recusa depois da seguradora para te reembolsar no caso de uma perda total. Sim. Então, o primeiro passo é não movimentar o veículo, certo? Entrar em contato com a seguradora, registrar o boletim de sinistro lá e aguardar que eles venham recolher o veículo. E o único cuidado que a gente recomenda nesse caso é que você leve somente para uma oficina credenciada da seguradora. Não leve para outra empresa que não seja credenciada, tá? Porque o credenciamento dessa oficina garante que o áudio que vai ser feito, ou se depois apresentar algum defeito no veículo, depois da manutenção, seja mais fácil de você requisitar algum tipo de garantia. Então, é um cuidado bem importante. Sim. Se a pessoa tomar esses cuidados, não ligar o motor, né, depois de o carro ter sido inundado, alagado, é mais fácil? Dá só, por exemplo, para se abrir o motor, o mecânico abre, seca e fecha, ou é necessário ainda alguma troca? Na verdade, no caso do motor, se você não quer funcionar o motor, pode ser que você não precise nem fazer nenhum tipo de manutenção. Vai bastar, por simplesmente, você remover o óleo do motor, retirar as velas de ignição para poder tirar a água que possa estar em cima do cilindro e tentar colocar o veículo em funcionamento. Certo? Mas para eu colocar o veículo em funcionamento, a parte eletrônica também tem que estar ok. Sim. Então, o motor, por o funcionamento dele, ele depende da parte eletrônica. Então, eu fazer uma intervenção no motor. Se entrou água no painel, não é bom fazer em hipótese nenhuma. Você tem que começar, na verdade, fazendo uma limpeza em toda a parte eletrônica primeiro,
que o carro esteja submerso, para depois você entrar em manutenção do motor. Normalmente o motor, se se tratar de parte mecânica, ele pode até oxidar um pouco, mas não necessariamente ele vai estragar. Mas eu preciso da parte eletrônica e elétrica para fazer o motor funcionar. Então, o cuidado do motor. Remover o óleo do motor, substituir, remover as velas de ignição e tirar a água de cima. Só que isso a gente recomenda que não se tem que fazer em casa. Porque o procedimento mal executado nessa situação pode gerar um dano daí irreversível no motor. Então, nesse caso, é melhor você chamar o seu mecânico de confiança, se você não tem seguro, né? Conversar com ele, para ele fazer o passo a passo bem certinho para tentar recuperar esse motor sem que tenha necessidade de desmontar. E o dano eletrônico? O dano eletrônico principal que pode ocorrer é no módulo, né? Isso. Na verdade, quando a gente fala módulo, a gente imagina um módulo de injeção. Mas a maior parte dos veículos, tem veículos que chega a ter 50 módulos. Não é um módulo só. Né? Ele tem um módulo para injeção, você tem um módulo para o sistema de freio, você tem um módulo para o alarme, você tem um módulo para o ABS, para o airbag. Cada um são módulos diferentes. Então, são diversos módulos que trabalham em conjunto. Todos eles têm uma comunicação interna. E se o teu carro teve esse tipo de alagamento, vai ser necessário abrir esses módulos, fazer uma limpeza, secar, para depois poder botar em funcionamento. Então, nesse caso de submersão total, a manutenção ela é bem complicada. Sim. Na grande maioria das vezes, tá? Praticamente 100% das vezes, quando aconteceu isso, se o veículo estiver seguro, ele vai ser considerado perda total. Sim. Porque a seguradora ela não vai abrir os módulos para tentar limpar eles. Ela vai somente substituir. E aí esses módulos comprados separadamente, eles muitas vezes ultrapassam o valor do veículo. Sim. E quanto tempo leva, por exemplo, um veículo que tenha sido encharcado a esse nível, assim, né? Tenha molhado motor, módulo, mais os estofados ali, quanto tempo levaria, no mínimo, para ter esse problema resolvido, por exemplo? Nesse caso, para uma limpeza de um veículo desse aí, você pode até levar meses para conseguir limpar ele, porque são muitos módulos, se você entrou parte do painel, às vezes, muitas vezes, você até remover o painel. Então, você pode levar 1 ou 2 meses para conseguir fazer uma secagem completa desses equipamentos. Vai depender do nível também, né? É uma manutenção bem sensível, né? Sim, é muito importante. Em relação a estofados e carpetes, é o mais simples de resolver, né? Isso tudo possível é fazer a desmontagem, né? Você consegue tirar as capas do banco. Em alguns casos, as espumas, se não forem possíveis lavar, elas têm para vender para substituição somente as espumas, né? Porque tirar a água, o barro de dentro da espuma é um pouco mais complicado do que tirar da parte de forração, carpete, isso é mais simples de tirar. Já a parte de espumas é um pouquinho mais complicado, né? Para fazer essa limpeza, né? Vamos pensar assim num carro popular 1.0, quem sabe que tem aí 2 airbags, talvez até um ABS, alguma coisa assim, que não foi totalmente encharcado em seus módulos, como a gente estava falando, que é uma parte mais complicada. Quanto que a pessoa deve gastar mais ou menos, assim, para se ter uma projeção? Um carro popular 1.0, que tem aí um mínimo de conforto, como eu mencionei, mas que tenha sido encharcado sem molhar os módulos. Isso. Na verdade, assim, se você tiver um alagamento, vamos trabalhar com a hipótese de um alagamento até a altura dos bancos aí, tá? Que tenha atingido o painel. Nesse caso, ele não vai atingir o motor, tá? Ele não vai entrar água no motor. Então, no motor você não vai ter risco de dano. O óleo do câmbio vai ser necessário trocar, porque o câmbio ele é um pouquinho mais baixo, então pode ser que entre um pouquinho no câmbio. Sim. Nessa parte de manutenção interna, um dos únicos módulos que vai ser afetado, nesse caso de água até os bancos, é o módulo do airbag. Porque esse módulo ele fica posicionado em todos os veículos próximo à alavanca de marcha, ali entre a alavanca de marcha e a alavanca do freio de mão. Então esse aí deve ter molhado. Esse deve ter molhado. Por que ele é colocado justamente ali? Porque nessa posição, em caso do veículo ter uma colisão, vai ser a última peça que vai ser afetada, porque ela está exatamente no centro do veículo. Sim. Só que ela é colocada sobre o túnel ali, bem entre a alavanca de marcha e o freio de mão. Então esse módulo pode ser que ele seja ativado. Esse módulo não costuma ser um módulo caro, e na maior parte das vezes é possível abrir e secar. Sim. Se vai recuperar ou não, vai depender do nível de oxidação que tem lá dentro, tá? Então, nesse caso, se a gente não precisar trocar o módulo, você vai gastar basicamente um serviço de limpeza. É uma higienização completa. Uma higienização completa numa empresa
que faz um trabalho bem feitinho, você deve gastar na faixa de R$ 1.500 a R$ 2.000. Sim. O Não que é um acaba sendo investimento. muitas vezes um valor na metade, né, aí do que uma franquia cobra. Exatamente, exatamente. É por isso que é importante, se você tem o seu mecânico de confiança, peça para ele avaliar o carro, porque a seguradora, como ela tem uma demanda muito grande, está acontecendo em alguns casos e ele sequer está avaliando. Isso aconteceu comigo ontem, um vizinho aqui da minha rua, porque a minha rua também foi alagada. Uhum. Graças a Deus na minha casa não entrou, na empresa, na escola entrou um pouquinho de água, mas sem danos leves. Mas um vizinho aqui, 2, 3 casas para frente, a água entrou no pátio e ele colocou o carro bem profundo e pegou água no carro. Uhum. Ele estava tentando atender a seguradora inclusive chegou a oferecer para pagar a perda total sem sequer vir olhar o carro. Nossa. E aí ontem eu fui lá avaliar o carro para ele. O carro ele pegou água um pouquinho abaixo do nível do meio da roda. Então ele sequer chegou a entrar água no motor, não pegou água no módulo airbag. É basicamente uma limpeza. A franquia dele é em torno de 3.000, ele não vai gastar isso para fazer uma limpeza dos carpetes, entendeu? Uhum. Então Sim. o importante é chamar um mecânico para olhar. Ele vê o tapete do carro, está molhado embaixo do tapete, ou você conseguiu ver onde o barro marcou dentro do carro ali, chegou até na altura dos bancos, e você tem segura para franquia um valor muito alto, muitas vezes é melhor você tentar direto com o seu mecânico, que você vai conseguir agilidade, porque tem uma grande possibilidade de você ficar meses esperando por um atendimento da seguradora, né? Sim. Porque eles realmente têm uma demanda tão grande que, em alguns casos, vai demorar alguns dias para sequer eles fazer uma avaliação se o teu veículo tem um conserto ou não. Daí, nesse caso, é muito importante a avaliação de um técnico, mecânico de sua confiança, para ver qual o melhor procedimento tomar na condição do veículo. Sim. Teria ainda alguma coisa que a gente não tenha mencionado aqui, que poderia sofrer alguma avaria? A gente mencionou aqui parte do motor, parte eletrônica, estofados. A lataria, por exemplo, tem alguma coisa que pode acontecer de forma mais difícil de ser consertada? Tem alguma outra coisa, forro de porta? Nesse caso de forração, sempre quando a gente vai fazer manutenção, que precisa fazer uma limpeza, para dentro das portas também vai entrar barro, né? Uhum. Então é importante que se remova a forração de porta para fazer uma limpeza interna nas portas, que pode ficar acumulado barro ali no fundo da porta, e aí depois, na primeira chuva que você pegar, porque todas as portas, por mais que a gente ache, todas as portas, a água passa por dentro dela sempre que chove. Uhum. E todos isso, a água entra em cima e embaixo a gente tem umas passagens que são pequenas e que dão a capacidade da água que entra pelos vidros sair lá embaixo. Certo. Todos os veículos têm isso. Mas se o veículo entrou um pouquinho de barro, ele pode ter obstruído essa saída da água. Então você fez a lavagem interna, o forro de porta ali não foi afetado, certo? Mas o barro chegou a entrar por baixo e trancou. Na primeira chuva, se estiver mais forte, a água vai encher a porta e vai transbordar para dentro do veículo de novo. Uhum. Então é importante remover a forração de porta e verificar se não ficou barro acumulado nessas saídas de água. Então, cuidado que é importante, principalmente veículos que tiveram esse alagamento ali no nível da porta, um pouquinho mais. Né? Seu Carlos Ruschel, mecânico, também professor, a pessoa de repente teve perda total do seu veículo, recebeu o dinheiro da seguradora e quer comprar agora um outro veículo. Como não ser enganado? Né, não acabar comprando um outro veículo que também tenha passado pelo problema que ele passou, mas que acabou recebendo um valor de perda total. Na verdade, o principal problema é justamente assim, tá? Para você ter, uma das partes que eu falei aqui na nossa conversa, uma das partes mais difíceis da manutenção é a parte eletrônica e a parte do painel do veículo. Então vamos pensar o seguinte, o barro subiu, passou da altura do painel do veículo. Esse barro está impregnado em toda a fiação na parte de baixo do painel. Certo. A maior parte dos veículos que sofreram esse tipo de alagamento, o painel não vai ser removido. Então esse barro ele vai estar lá por baixo do painel. Uhum. Então um dos cuidados importantes é você conseguir. A gente recomenda sempre, né, para os nossos clientes da nossa oficina, que antes da aquisição de qualquer tipo de veículo, traz o veículo até a oficina para a gente fazer uma avaliação pré-compra. Uhum. Nessa avaliação pré-compra, a gente vai verificar, a gente tem uma câmera pequena, como se fosse uma câmera de endoscopia. Uhum. E ela tem um cabo e eu consigo com esse cabo entrar lá embaixo do painel e olhar se tem resíduos de barro. Isso é uma avaliação que a gente faz em todos os veículos quando a gente vai avaliar. Agora tem que aumentar esse cuidado. Porque da mesma forma que a seguradora indenizou
perda total de algum veículo, algumas pessoas não vão conseguir fazer isso, vão tentar recuperar os seus veículos, e esses veículos, querendo ou não, eles vão voltar para o mercado para ser vendidos. Só que esses veículos, com certeza, eles vão apresentar problemas futuros. A parte eletrônica ela vai começar a oxidar e vai começar a pane nos móveis. Então, o principal cuidado é levar uma oficina de confiança, levar o seu mecânico de confiança junto, contratar alguma empresa. Hoje a gente tem empresas especializadas nisso também, empresas que fazem vistorias cautelares, que também te ajuda a fugir da possibilidade de pegar um veículo que tenha vindo de um alagamento. Esse veículo com certeza vai te trazer problema, tá? Isso é fato seguro que vai acontecer. Maravilha. E para quem deseja, quem sabe, levar aí na sua oficina, o senhor está recebendo também, tem muito serviço, como que faz? Tem algum contato? Tem contato da nossa empresa. Nós não somos especializados nesse veículo de alagamento, tá? Porque essa parte de manutenção de alagamento precisa de empresas especializadas que façam principalmente essa parte de administração junto, tá? Bom que você procure uma empresa que seja bem avaliada no Google, que não tenha reclamações para fazer essa manutenção. Nós não somos especialistas nesse tipo de manutenção. O que a gente trabalha aqui na nossa empresa hoje é manutenção preventiva, essa avaliação pré-compra, isso a gente também é um trabalho que a gente oferece aqui na nossa empresa. Então, se você for comprar um veículo, precisa fazer alguma manutenção, ou precisa ter alguma orientação, se quiser ligar para a gente pode tentar te ajudar por telefone, hein? Mesmo que a gente não faça o serviço, a gente pode tentar te ajudar. O contato da nossa empresa é o 984-21-8693. Mas se procurar na internet Stock Car Service, é bem fácil de você localizar também, aqui na cidade de Cachoeirinha, e a gente está à disposição para alguma orientação. Se aqui na nossa conversa a gente não conseguiu orientar tudo, mas se alguém precisar algum tipo de orientação, também pode nos ligar. Se tiver o nosso alcance, vai ter prazer em ajudar. 984-21-8693, isso, né? Exatamente. E para quem de repente está ouvindo agora e pensa o seguinte, vão precisar de mecânicos para realizar essa limpeza, essas manutenções, estou quem sabe sem emprego, né? Estou procurando uma nova colocação no mercado, quero estudar mais sobre isso. E o senhor tem aqui uma escola de treinamentos automotivos, de concertos, né, de aprendizagem nessa área mecânica, como que faz? Isso, na verdade a nossa escola hoje ela tem uma ideia que a gente já vinha há muito tempo trabalhando. É uma escola de formação básica de mecânicos, tá? Justamente tentando suprir a falta de mão de obra que tem, porque nosso setor, assim como outros setores, estão com dificuldade em contratação de colaboradores. Então, essa escola a gente tem através de uma parceria com a Unialcance, que é uma faculdade de dois irmãos, e nesse projeto, que é o projeto Pronad, a pessoa faz a inscrição lá e é disponibilizada algumas bolsas, tá? O valor da bolsa, o percentual do desconto, é feito tudo pela faculdade. Então, eles se determinam quanto de desconto cada pessoa vai conseguir. Então, tem lá 20%, 30%, 40%, e toda a turma tem um aluno de 100%. Essa é a parte social que a gente está tentando fazer, está trazendo alguns grandes fabricantes aí de autopeças para nos apoiar nessa ideia da escola. Sim. Em contrapartida, essa nossa escola também contrata professores renomados do país inteiro para trazer cursos de nível avançado. Então, são dois tipos de ensino que a gente dispõe hoje na escola. Então, quem tiver interesse também pode entrar em contato pelo meu telefone e a gente encaminha lá para a faculdade, que ela que faz, para onde alcance, ela que faz a seleção desses alunos para participar das turmas de mecânica básica. Como é o nome da universidade, da faculdade, que eu acabei não conseguindo captar bem aqui? É Unialcance. Unialcance. O nome do projeto é o projeto Pronad. Pronad. Isso. 984-21-8693. Esse é o telefone aqui para você entrar em contato para mais informações. Você que, quem sabe, teve algum dano aí no seu veículo, né, que o seu Carlos consiga resolver, a sua equipe, ou que tenha alguma dúvida sobre este curso ao qual ele está mencionando. 984-21-8693. Outra pergunta muito importante nesse momento que a gente falou sobre esta aula, né, sobre esse curso. Onde ocorrem essas aulas? Esses cursos ocorrem aqui em Cachoeirinha, na Start, que é treinamento automotivo, é na rua Silvério Leopoldo, número 60. É muito próximo da nossa oficina, que é na avenida principal, aqui na General Flores da Cunha, 428. Então é do lado, né? É bem pertinho na avenida principal aqui.
principais ônibus de locomoção da região metropolitana passam na frente, principalmente a Avenida do Trabalhador passa bem na frente aqui da escola. Então é fácil acesso também para quem precisar se deslocar até aqui. Certo, em Cachoeirinha então. E mais informações, eu repito mais uma vez o telefone, código de área 51 98421 8693. Seu Carlos, eu agradeço muito aqui a sua presença, a sua participação na Rádio Novo Tempo. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer para a nossa audiência os principais pontos, né, para quem teve o seu carro envolvido nessa enchente, o seu carro alagado e agora precisa resolver essa questão. Muito obrigado, que Deus abençoe o seu trabalho, seu Carlos. Obrigado pelo convite, é um prazer e quem precisar de alguma orientação, a gente está à disposição pelo telefone. Grande abraço, obrigado.